porque agora a gente vai ao vivo para Londres. A União Europeia anunciou ajuda de 1 bilhão de euros para o Afeganistão. A gente recebe o Renato Senise, que conversa com a gente neste momento, traz os detalhes da informação. Você já contava para a gente essa semana que teria uma importante reunião com esse objetivo, não, Senise? É isso. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, 11h28 no Reino Unido. Dia bonito, temperatura de 15 graus na capital Londres, aqui na beira do rio Tâmisa. Então, a União Europeia anunciou essa ajuda de 1 bilhão de euros, o equivalente a 6 bilhões e 400 milhões de reais para o Afeganistão. Havia anunciado anteriormente a ajuda de 300 milhões de euros, aumentou, quase quadriplicou a ajuda, então foi para 1 bilhão de euros. Segundo a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, essa ajuda é necessária para evitar um colapso humanitário e socioeconômico no Afeganistão. Esse era um pedido da Organização das Nações Unidas, né? A ONU vem batendo forte, dizendo que os países precisam voltar a ajudar a população afegã. Segundo a ONU, 18 milhões de pessoas no Afeganistão dependem de ajuda internacional, quase metade da população, né? A população do Afeganistão de 40 milhões de pessoas, e 93% das famílias afegãs não têm comida suficiente. Então, a ONU pede para os países ajudarem. A União Europeia seguiu esse pedido. Inclusive, ontem houve muitas reuniões importantes. O G20 se reuniu para tratar o assunto do Afeganistão. Paralelamente, os líderes da União Europeia se reuniram com líderes dos Estados Unidos e líderes do Talibã em Doha, no Catar, para tratar a situação também, mas a União Europeia deixa claro, tanto a reunião quanto a ajuda não se trata de um reconhecimento do Talibã como governo oficial do Afeganistão. É apenas uma ajuda humanitária mesmo, para que essas pessoas não passem fome. E a maior preocupação, segundo a União Europeia, é como esse dinheiro vai chegar à população afegã. A intenção da União Europeia é não deixar boa parte desse dinheiro cair nas mãos do Talibã, porque não se sabe como o Talibã irá utilizar esse dinheiro. O problema é como fazer esse dinheiro chegar na população sem que o Talibã tome posse do dinheiro antes disso acontecer. Exatamente, um dinheirão certamente bem-vindo ao Afeganistão. Vamos ver como vai ser utilizado, ficar na torcida e acompanhar. Um outro assunto, existe uma crise em andamento na União Europeia, Renato Senise, que tem a ver com a polêmica lei polonesa. O que diz essa lei? Ela desafia o bloco, mas entrou em vigor. A lei entrou em vigor. A crise entre União Europeia e Polônia se estende desde 2016, né, quando o partido PiS, Lei e Justiça, partido de ultradireita, entrou no poder na Polônia. Desde então, a União Europeia vem denunciando algumas leis que mudaram na Polônia, leis que, segundo a União Europeia, vão de encontro à liberdade de imprensa, de encontro à liberdade de imigração, à chegada de refugiados, até a comunidade LGBTQI+. E essa crise se aprofundou em março, depois que a Suprema Corte polonesa mudou a maneira como os juízes são escolhidos para a Suprema Corte. Segundo o governo polonês, essa mudança foi necessária para combater a corrupção no sistema judicial do país, mas a União Europeia viu isso como uma interferência nos tribunais do país, viu isso como um problema, tirando a liberdade dos tribunais. Na semana passada, a Suprema Corte polonesa teve mais uma medida polêmica, chegou à conclusão, à decisão de que algumas leis da União Europeia não são compatíveis com a Constituição polonesa. Entre essas leis, é claro, a maneira como os juízes são escolhidos para a Suprema Corte. A União Europeia ameaçou retaliar a Polônia, ameaçou multar a Polônia e houve então o crescimento do que se chama o polexit, né? A provável saída da Polônia da União Europeia, uma versão polonesa do Brexit, né? O Reino Unido saindo da União Europeia. No fim de semana, 100 mil poloneses foram às ruas demonstrar apoio à União Europeia. Mas essa lei da Suprema Corte polonesa entrou em vigor no final do dia de ontem, ou seja, hoje já está valendo essa lei, que é muito polêmica, mas o presidente da Polônia, o Mateusz Morawiecki, negou o possível polexit, disse que 80% dos poloneses são a favor da União Europeia, que é apenas uma mudança de rumo, mas que a Polônia vai continuar na União Europeia. Vamos ver agora como a União Europeia vai reagir a essa mudança na lei polonesa.